Olá, eu sou o engenheiro civil Pedro Henrique Leles Brito, formado pela Universidade Federal da Bahia. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma planilha que permite calcular blocos de coroamento com duas estacas. Ela é composta por três tabelas: tabela de entrada de dados, tabela de saída de dados e tabela de verificações. As únicas células que precisam ser preenchidas pelo usuário são essas células em branco de entrada de dados. Após preenchê-las, a planilha irá gerar uma série de resultados que serão apresentados aqui na saída de dados e em verificações. A primeira informação que você deve fornecer para a planilha é sobre o tipo de estaca onde será apoiado o bloco. Clicando nessa célula, irá aparecer aqui uma lista onde você poderá escolher entre estaca pré-moldada e estaca moldada em loco. Depois você precisa fornecer o carregamento que atua no bloco, ou seja, a carga vertical que o pilar transmite para o bloco e um eventual momento fletor que o pilar transmite para o bloco. Ambos os carregamentos com seu valor característico. Se por acaso não existir momento fletor, se tiver uma viga ali travando o bloco e absorvendo um momento fletor, você pode colocar o valor 0 aqui. Em seguida, você deve fornecer as propriedades geométricas desse bloco, ou seja, a distância entre o eixo das estacas, a dimensão do maior lado do bloco, a dimensão do menor lado, a altura do bloco, esse D' aqui, que é a altura do topo da estaca até a base do bloco, o diâmetro das estacas, a dimensão do pilar paralela ao maior lado do bloco, a dimensão do pilar paralela ao menor lado do bloco, comprimento básico de ancoragem das barras do pilar e o cobrimento da armadura. Algumas dessas propriedades geométricas aqui você pode consultar nessas ilustrações aqui do lado. Em seguida, é preciso fornecer as propriedades materiais, ou seja, o FCK do concreto utilizado para concretar o bloco e a tensão de escoamento do aço, que no caso do aço CA50 é 500 MPa. Depois você precisa fornecer os coeficientes de ponderação, γF e γS. γF é o coeficiente de ponderação utilizado para majorar os esforços e também para minorar a resistência do concreto. E γS é o coeficiente utilizado para minorar a resistência do aço. Em seguida, você deve fornecer a bitola das armaduras, seja a armadura superior, a armadura principal, estribos horizontais e estribos verticais. Essas armaduras estão indicadas aqui nessa ilustração. Aqui nós temos a armadura superior, aqui nas laterais nós temos os estribos horizontais, e envolvendo aqui o bloco, nós temos os estribos verticais. Esse K aqui corresponde a um coeficiente utilizado para majorar essa carga vertical aqui, com o objetivo de levar em consideração o peso próprio do bloco e do solo acima do bloco. Então, para vocês entenderem o que significa esse K aqui, supondo que essa carga NK aqui fosse de 100 kN, para um K de 1,02, nós estaríamos considerando aí que o peso do bloco mais o peso de solo acima do bloco seria de 2 kN, que corresponde a aproximadamente 200 kg. Por fim, você deve fornecer aqui o valor da carga admissível das estacas. Perceba que várias células aqui da entrada de dados, da saída de dados e também da tabela de verificações possuem esse tracinho vermelho no canto superior direito. Isso significa que essas células possuem um comentário que podem ser acessados posicionando o cursor do mouse sobre elas.
Então, por exemplo, se você não sabe o que é esse K aqui, basta você posicionar o cursor do mouse sobre K, que irá aparecer um balãozinho contendo informações sobre esse parâmetro. Pronto, terminar de preencher aqui a entrada de dados, a planilha irá gerar uma série de resultados que você pode conferir aqui na saída de dados e em verificações. Aqui na saída de dados, o primeiro resultado fornecido pela planilha é o valor da carga máxima de compressão atuando nas estacas. Perceba que quando existir um aumento fletor, uma das estacas estará mais comprimida do que a outra. No caso aqui dessa ilustração, esse momento fletor está atuando no sentido horário. Então essa estaca aqui da direita estará mais comprimida do que essa estaca aqui da esquerda. O outro resultado, esse segundo resultado aqui, é a carga axial atuando no bloco, considerando a maior carga de compressão atuando nas estacas. Esse D aqui é a altura útil do bloco, que você pode conferir aqui através da ilustração. É a distância aqui do topo do bloco até o topo aqui das estacas. Esse outro resultado aqui é a aresta de uma estaca quadrada que possui a mesma área de uma estaca circular, um diâmetro que foi informado aqui na entrada de dados. E esse alfa é o ângulo que o eixo da biela de compressão forma com a horizontal. Mais informações sobre isso daqui você pode consultar no memorial de cálculo. Em seguida, é feito o cálculo aqui, é apresentado o cálculo da área de aço da armadura principal, que é essa armadura aqui, indicada nessa ilustração. Aqui é fornecida a quantidade de barras da armadura principal, ou seja, o número de barras. E aqui embaixo, o comprimento de ancoragem necessário para essas barras. Aqui você encontra o valor da área de aço da armadura superior, que é essa armadura aqui posicionada na parte de cima do bloco, ou seja, na parte superior do bloco. E aqui o número correspondente de barras para essa área de aço aqui. Então, foi informado aqui na entrada de dados que a bitola dessa armadura superior seria de 8 milímetros. Então, aqui é calculada a quantidade de barras correspondente a essa bitola aqui, de 8 milímetros. Em seguida, você pode consultar aqui a área de aço por metro linear dos estribos horizontais. A quantidade de barras por metro linear dessa armadura e o espaçamento entre as barras. Por fim, você pode consultar aqui a área de aço dos estribos verticais, também por metro linear, a quantidade de barras, ou seja, o número de barras por metro linear, e o espaçamento entre essas barras dos estribos verticais. Aqui na tabela de verificações, são feitas verificações contra a geometria do bloco, quanto à integridade das bielas comprimidas de concreto, e também é verificado aqui se a maior carga de compressão atuando nas estacas é inferior à carga admissível dessas estacas. Então, alguns autores eles recomendam que a distância entre a estaca e a face externa do bloco seja maior ou igual a 15 centímetros. Então, para isso, o maior lado do bloco, ou seja, o lado A, deve ser maior ou igual ao diâmetro da estaca, mais a distância entre o eixo das estacas, mais 30 centímetros. Alguns autores também recomendam que a distância entre a estaca e a face externa do bloco seja maior ou igual a 15 centímetros. Então, para isso, o lado B, que é o menor lado aqui do bloco, deve ser maior ou igual ao diâmetro da estaca, mais 30 centímetros. Veja que o bloco aqui, com essas propriedades aqui informadas na entrada de dados, não passou nessa verificação. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve aqui ou diminuir
o diâmetro da estaca, ou então aumentar aqui a menor dimensão do bloco. Então vou optar por essa segunda opção, vou aumentar aqui para 60 a largura do bloco. Veja que ele passou nessa verificação. Outra condição que deve ser obedecida é que a distância entre o eixo dessas estacas, no caso aqui das estacas pré-moldadas, deve ser maior ou igual a 2,5 vezes o diâmetro da estaca. No caso das estacas moldadas em loco, essa distância deve ser maior ou igual a 3 vezes o diâmetro da estaca. Veja que para a estaca moldada em loco, o bloco não passou na verificação, então nós precisaríamos aumentar a distância entre essas estacas. Só que vou considerar aqui que será utilizada a estaca pré-moldada. Depois é verificar se a altura útil do bloco é maior do que o comprimento de ancoragem das bases do pilar. Esse comprimento aqui de ancoragem das bases do pilar, você pode obter dessa tabela aqui. Considerando que vamos utilizar aqui o concreto de 20 MPa e as bases do pilar sejam de 2,5 milímetros, localizadas numa região de boa aderência, então o comprimento básico de ancoragem das bases do pilar seria de 38. Esses números aqui, na parte inferior, correspondem ao comprimento básico de ancoragem para a armadura localizada numa região de boa aderência do concreto. E esses números da parte superior é o comprimento básico de ancoragem para a armadura localizada numa região de má aderência. Os números aqui da esquerda são para barras sem o gancho, e os números aqui da direita são para barras com gancho. Considerando que as barras do pilar terão um gancho ali dentro do bloco, então esse comprimento de ancoragem será de 38, que foi o valor que eu coloquei aqui. Veja então que a altura útil do bloco é maior do que esse comprimento de ancoragem. Então o bloco passa nessa verificação. Outra condição que deve ser obedecida é que as bielas comprimidas de concreto possuem assim uma inclinação compreendida entre 40 e 55 graus. Ou seja, a inclinação das bielas comprimidas de concreto em relação à horizontal, que é representado por esse alfa aqui, deve ser maior ou igual a 40 graus e menor ou igual a 55 graus, para que não exista o risco de ruptura dessas bielas. O lado do pilar paralelo ao lado B do bloco não pode ser maior do que B. Então veja que essa condição aqui também foi obedecida. O comprimento de ancoragem da armadura principal, que é representado aqui por LB, deve ser menor ou igual ao comprimento de ancoragem disponível. E qual é o comprimento de ancoragem disponível no bloco? É a distância aqui da face interna da estaca até a face externa aqui do bloco, menos o comprimento. Esse é o comprimento de ancoragem disponível no bloco. Veja que essa condição também foi obedecida. Para que esse bloco seja considerado rígido, a orientação da NBR 6118 é de que a altura desse bloco seja maior ou igual a A menos AP sobre 3 e maior ou igual a B menos BP sobre 3. Esse é o critério da NBR 6118 de 2014 para que o bloco seja considerado rígido. É o mesmo critério utilizado para sapatas. Aqui é feita a verificação das bielas. Esse primeiro valor aqui corresponde à tensão de compressão na seção da biela em contato com o pilar. Esse outro valor é a tensão de compressão da seção da biela em contato com a estaca. E esse daqui é o valor limite que essa tensão pode atingir. Em 1957, um engenheiro francês chamado Jean Blevot publicou um trabalho onde ele apresentava resultados de alguns ensaios
que ele havia feito com um bloco de coroamento. Nesse trabalho, ele propôs algumas formulações para fazer o cálculo das armaduras do bloco e também para verificar a segurança do bloco quanto ao rompimento do concreto. 10 anos mais tarde, em 1967, ele publicou outro trabalho, complementando o primeiro, onde ele apresentava orientações quanto ao detalhamento dessas armaduras. Segundo o Blevaux, uma proposta feita por Blevaux é que essa tensão limite fosse dada por essa expressão que vocês estão vendo aí na sua tela, de 1,4 vezes Kr vezes VCD. Esse Kr aí é um coeficiente que leva em consideração a perda de resistência do concreto ao longo do tempo, devido às cargas permanentes. Esse valor varia de 0,9 a 0,95. Nessa planilha foi adotado o valor de 0,95. E VCD é a resistência do concreto à compressão com seu valor de cálculo. Veja que a planilha, então, não passou aqui em uma dessas verificações. Ou seja, a tensão aqui, a tensão de compressão aqui na seção da biela em contato com o pilar é superior à máxima tensão admissível, ou seja, a tensão limite. Portanto, não passou nessa verificação. E o que a gente pode fazer a respeito? A gente poderia aumentar aqui o FCK do concreto. Vou tentar aumentar para 25 para ver se passa. Não passou. Vou aumentar então para 30. Para 30 MPa. Pronto, veja que agora passou. Passou em ambas as verificações aqui. Então, está garantida a segurança quanto à ruptura das bielas comprimidas de concreto desse bloco. Aqui é feita a verificação da carga admissível, ou seja, é verificado se a carga de compressão máxima atuando nas estacas é inferior à carga admissível fornecida aqui na entrada de dados. Veja que essa carga admissível é superior à carga de compressão máxima atuando nas estacas, então passou também nessa verificação. Estando tudo ok, se você quiser consultar agora o memorial de cálculo, basta vir aqui nessa terceira aba da planilha. E aqui você pode ver o memorial de cálculo com passo a passo do dimensionamento feito pela planilha. Para gerar o PDF desse memorial, basta voltar aqui na primeira aba e clicar aqui em imprimir memorial. E aqui está o memorial de cálculo em formato PDF, contendo passo a passo dos cálculos realizados pela planilha. Perceba que é um memorial bem detalhado, contendo inclusive ilustrações. Ele é útil tanto para o profissional, que pode apresentar para o cliente, quanto para o estudante que não sabe como dimensionar um bloco com 2 estacas, que pode vir aqui no memorial e ver o passo a passo dos cálculos que são necessários para fazer esse dimensionamento. Aqui embaixo, você pode ver as referências bibliográficas que foram utilizadas para confeccionar a planilha. Aqui tem algumas observações. E aqui tem meu e-mail para contato. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que tenham gostado da planilha.